Essa porra aqui é um vício. Eu tinha me livrado por um tempo, mas eu sempre volto, cara. Melhor tu comprar cigarro do que isso aí. Tem sempre aquele tio que fala, né? Não, essa Coca-Cola zero é pior. Estamos de volta mais uma vez aqui no Resenha Épica e hoje para falar de uma figura histórica interessantíssima e polêmica que é o Saladino. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Finalmente, meus amigos, agora voltamos. Resenha Épica está em 2025, né? Depois de um breve ato, um breve recesso aí, depois de quase 2 anos ininterruptos, né? Um mini descansozinho merecido aí, né? Porque aqui o Resenha Épica também tem direito trabalhista. O Sampaio queria continuar fazendo um monte de episódio. Eu falei, pera aí! Natal e Ano Novo, vamos fazer um recessozinho. Vamos dar um alívio. 2025 a gente volta com tudo. E estamos aí para mais uma Resenha Épica. É isso aí. E hoje o assunto é um cara extremamente épico, que eu acho que não é dado a ele o devido valor. A gente já sabe por quê, o porquê é sempre o racismo. Mas vamos deixar para militar mais no final. Tentando ser menos polêmica. Vamos desenvolver primeiro, depois a gente fica polêmico. Esse cara aqui que é o Saladino, tá? Uma figura extremamente importante da Idade Média. O Bruno vai falar pra gente aí o nome dele em árabe. Olha aí. Lançou o duvido? Pera aí que eu anotei aqui. Porque o Saladino, na verdade, é uma aportuguesação. Como é que é mesmo? Quando você... É uma latinização. Uma latinização de Saladin, né? Mas a gente tem o nome completo dele aqui. De memória eu não tenho, mas eu anotei. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui em algum lugar, pera aí. Nasser Salahaddin Yusuf Ibn Ayyub. Só uma curiosidade aí, cara, que na real, o Saladin não é um nome dele. Acaba virando um apelido, na verdade, que ele utiliza. Qual que é o nome que se dá pra... Pô, esqueci qual é o nome Alcunha, disso, cara. título. Tipo isso. O Saladin seria tipo o justiceiro da fé, o defensor da fé. Nome Tanto de guerra, que a gente será? vai... tipo isso. Esse Adin, ele é até muito famoso nesses heróis árabes. Ele não é árabe, né, na real, mas nesses heróis muçulmanos, a gente vai falar sobre isso, né, também. Que é a fé, ela tá presente em vários nomes, vocês podem reparar isso. Esse Adin é fé, então... Tem o Leão da Fé, a gente vai falar, o tio dele era chamado de o Leão da Fé, o Guerreiro da Fé, o Defensor da Fé. Ele era a Justiça da Fé. Sim, isso é muito interessante. Por que existia tanto essa questão da fé? Por que isso era tão importante nesse momento, né? Então, vamos deixar claro aqui que era o contexto medieval, um daqueles que a gente mais gosta, lá no Oriente Médio, período das Cruzadas, ali século 11, 12, 13, que foi o auge das Cruzadas, e tinha todo esse contexto da fé, porque a cidade de Jerusalém tinha sido conquistada lá pelos europeus no ano de 1099, e durante muito tempo essa cidade de Jerusalém e várias outras cidades, também muito importantes, estavam sob o domínio cristão, apesar de que toda aquela região do Oriente Médio ali tinha como predominância povos muçulmanos, de diversas etnias, como o Felipe Sampaio já deixou um gancho aí. O Saladin, nosso herói aqui, ele não é árabe. Eu acho que a gente tem essa certa tendência aqui no Ocidente, né? Quando a gente pensa no Oriente Médio, é árabe. Fala árabe, é tudo muçulmano, né? Mas existem vertentes, existem diversas etnias, linguagens e ramificações da religião que são muito importantes, né? Nessa época, por exemplo, a gente tem os árabes, como a gente falou, que são maiorias. A gente tem a etnia seljúcida, né, que vem do nome Seljúci, que era o líder do clã, mais ou menos ali no século XI. Era uma etnia muito grande que estava migrando do centro asiático, passando ali pela Pérsia e chegando no Oriente Médio. A gente tinha justamente os persas, que tinham uma influência cultural e intelectual muito forte no Oriente Médio. A gente tinha beduínos, que eram árabes, mas eram nômades, né, viviam no deserto. E a gente tinha também uma etnia menor, né, de menor vulto, que eram os curdos. Tá? Eles não são árabes e eles não falam árabes, tá? Eles falam curdos, né? É um grupo bem antigo, inclusive, e eles ocupavam regiões mais montanhosas ali do Oriente Médio, viviam como agricultores e pastores. E além dos muçulmanos, a gente tinha também os não muçulmanos, judeus, cristãos, bizantinos. Então tinha
toda essa galera ocupando ali o Oriente Médio. Então essa questão da fé era muito importante, porque a principal cidade da fé islâmica estava na mão de alguém não islâmico, estava na mão dos cristãos. Então quando Saladino surge como líder, a gente vai mostrar já, ele surge com essa discussão, com esse discurso de um herói da fé islâmica, né? Um herói que está lutando pela expansão da fé islâmica. E a região que a gente está falando hoje é essa daí que você falou do Oriente Médio, né? Para dar uma situada. A região também. Pro ouvinte que não pegou o mapa ainda, né? Como Levante, né? Vamos falar do Egito, né? Vamos falar ali da região de Jerusalém, Cisjordânia, onde hoje é o Líbano, território do Irã, do Iraque. Basicamente, esse é aquele lugar que nós chamamos de Oriente Médio. A própria Península Arábica também faz parte, né, desse contexto geográfico das cruzadas, dos territórios do Saladino. E acho que é mais ou menos disso que a gente está falando hoje. E que era uma área, nesse momento aqui, que, como o Bruno já adiantou, que ela já era bem fragmentada, né, em questão de poder. A gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar que a gente tem essa visão de que as cruzadas simbolizaram uma guerra santa, né? A disputa de dois povos ali por motivos sagrados e tal. E assim, me parece, quanto mais eu estudo, me parece que isso é uma visão extremamente cristã da coisa. E não necessariamente era a visão muçulmana na época. O que vai de encontro que a gente normalmente acredita, né? Porque a gente que eu digo aqui no Ocidente, a gente tende a imaginar sempre o muçulmano como fanático. Né, por decorrência de muitos acontecimentos, mas principalmente por causa de uma propaganda, né, negativa muito forte, principalmente vinda dos Estados Unidos. Mas assim, a gente tende a achar sempre isso, que o muçulmano, ele é aquele cara fanático, doido, o cara que vai matar e morrer pela fé dele, que ele quer incutir a fé dele e tal. E na verdade, aqui nesse momento, a gente não tô negando isso, tô dizendo que é uma visão exagerada que a gente tem, aparentemente. Porque é muito generalista, né? Exatamente, porque na verdade, aqui nesse momento, a gente tem vários povos de várias etnias, com várias línguas, com a mesma base religiosa, mas que também é fragmentada. Sim. A gente pode depois discorrer em outro episódio sobre a principal diferença ali dos xiitas e sunitas, né? Mas só para quem não sabe, a religião muçulmana, o Islã, é dividido, tem essa divisão principal ali em duas, né, entre xiitas e sunitas, e essas divisões têm subdivisões também. Então, os próprios muçulmanos, desde essa época aí, eles têm até uma certa rivalidade, até muito forte. E isso é evidenciado nessa época aqui, quando a gente vê que alguns desses povos têm rixas e conquistam território uns dos outros em nome dessa fé, dessa subdivisão da fé do Islã. A gente vai falar isso mais à frente. Apesar do Saladino ter sido conhecido por lutar contra os cruzados, ele passou boa parte da vida lutando contra outros muçulmanos, né? Exatamente. Então a gente tinha um território totalmente fragmentado em diversas dinastias, Abássida, Fatímida, diversas dinastias espalhadas que tinham as suas disputas ali. E aí o primeiro muçulmano que tem essa iniciativa de unificação, é o primeiro cara que enxerga assim, a gente só vai combater os cristãos, meu parceiro, quando a gente parar de brigar entre a gente. Tá? O primeiro cara que tem essa visão é um homem chamado Imadin Atabeg Zengi, o sanguinário. O foco não é ele aqui, tá? Mas rapidamente aqui. Ele era o filho do governador de Alepo, que era uma cidade muito importante, muito rica, de grande influência política. Ele era da etnia turcomana, tá? Então ele também não era árabe, como a gente está deixando bem claro aqui, e ele era vassalo do Império Seljúcida, que estava numa constante expansão. Esse cara, ele teve essa visão, tipo assim, eu vou ter que começar a unir os líderes muçulmanos aqui, né? E ele fez isso através de casamentos, através de conquistas, através de traições, né? Estilo Game of Thrones mesmo, por exemplo. Como sempre é. Como sempre é, né? Ele invade uma cidade lá e para garantir a sua legitimidade,
Ih, não vou conseguir falar. Pra garantir que ele é legítimo, o dono daquela cidade ali, faltou. Essa palavra é difícil. Ele se casa lá com a filha do líder e tudo mais, então ele vai fazendo essas maquinações. Ele se alia com o líder da cidade de Damasco, também uma cidade muito importante, até hoje, é a capital da Síria, né? Ele se alia a esse cara sob o pretexto de, amigão, meu amigão muçulmano, a gente vai lutar contra os francos, deixa eu me aliar a você. E quando o cara abre seus... Né, abre a guarda pra ele, digamos assim, né? Não, tá bom, chega aqui. Ele sequestra o filho desse líder, né? E assim, era um cara bem controverso. Ele tem essa forma de lidar, tanto que ele vai ser assassinado por um escravo eunuco, coisa bem curiosa aí, né? Um escravo eunuco, sob circunstâncias muito conspiratórias, mas que não vem ao caso aqui. Isso em 1146. Tá? Eu fiz questão de falar a data por quê? Pra gente ter uma noção de, já tem uns 50 anos que os cristãos tomaram Jerusalém. Então, tem 50 anos que os líderes muçulmanos estão batendo cabeça aqui, sem saber o que fazer, né? E aí, o filho desse cara, do Zengi, é o Nur al-Din, né? E o nome em português eu achei curiosíssimo quando a gente estava pesquisando aqui para fazer o episódio. Eu cheguei até começando a pesquisar, pegar os textos e vídeos. Peraí, vocês estão falando da mesma pessoa? Porque em português é Nuradini, né? E eu achei que é Nur, barra de espaço, Al-Din, né? O Aldin que o Felipe Sampaio já tinha mencionado aí. E em português é Nuradini, né? Então é bem diferente aí. Esse cara é o filho do Zengi e ele vai continuar também essa expansão da sua dinastia Zengida. A ligação do Saladino com essa família já começa antes dele mesmo, com o pai do Saladino, né, que o pai do Yusuf. Inclusive, né, você falou que o nome do Saladino é Yusuf ibn Ayyub, porque quer dizer o quê? Filho de Ayyub. O nome completo dele seria Yusuf, que é o nome próprio dele, ibn Ayyub, filho de Ayyub, ibn Shadi. Yusuf, filho de Ayyub, filho de Shadi. Esse que é o nome dele. Mas, enfim, esse Ayyub, ele é conhecido como um cara, assim, extremamente diplomático, um cara muito inteligente. E ele tinha uma outra subordinação, vamos dizer assim. Né? Só que ele começou a estreitar laços com o Zeng e ele foi expulso das terras dele, lá em Tikrit, né, que seria uma parte do Iraque ali hoje, né? Ele foi expulso de lá, inclusive diz a lenda, né, diz a história que foi no dia que o Saladin nasceu. Ele nasceu na mudança, né? Então esse cara, pai do Saladin, passa a ser um vassalo do Zeng, né? E aí que começa a relação deles dois. O Saladino, ele não tem muitas participações ali no início. Ele não estava na primeira cruzada, obviamente, né? Muitas décadas depois que nem na segunda ali. Também não estava envolvido. Nem na segunda, ele não tem muita participação da segunda, e a gente vai ver também que a movimentação da família dele pro Egito e tal, no início não tem tanta participação dele, justamente porque ele era muito novo, né? Mas a gente vê que a família dele já começa a se tornar muito influente, né? Essa família que, na verdade, olha só, era uma família que veio da Armênia para a região que hoje é o Iraque, ali, né, para Tikrit, que tinha uma origem curda. Então, assim, essa cidade aí, curiosamente, é a cidade que Saddam Hussein nasceu também. Essa cidade fica no Iraque. Eu achei bem doido isso. Interessante. Não que eles tenham alguma coisa a ver, não tem nada a ver um com o outro, tá? Foi só a cidade que eles nasceram. Então, assim, supõe-se até que o Saladin, no começo, ele nem tinha uma vontade de ser um militar, não, seguir uma carreira militar, não. Ele era um garoto, assim, muito estudado, estudou muito, né, filosofia, muitos idiomas, mas principalmente religião. Assim, voltando, né, de novo ao estereótipo, a gente pode imaginar que os muçulmanos todos, nessa época aqui, eram muito focados em religião, e não necessariamente, né? Era uma coisa étnica, né? Uma coisa cultural. Muitos deles nem eram tão religiosos assim, ou não estudavam tão a fundo. O Saladino era. O Saladino é um cara que ele estuda a fundo mesmo a religião, ele desde cedo, entendeu? Ele é um cara muito apaixonado mesmo, e por isso mesmo que a gente já falou antes, que além de muçulmano, ele é sunita. Então, assim, ele é um cara que vai lutar
por um domínio sunita em todos os lugares que ele vai. É interessante aí que enquanto na Idade Média a Europa ela se fechava para o conhecimento, no mundo islâmico ocorreu o contrário. O desenvolvimento das ciências, da medicina, da filosofia. Exatamente. A vanguarda mundial do desenvolvimento nesses tópicos era do mundo muçulmano, do mundo árabe. Né? E existe inclusive uma discussão de que isso seria um legado direto do Império Romano, né? Porque toda essa região aqui fez parte do Império Romano. Quem sabe que construía um monte de coisa, aqueduto, etc. Então, isso existe essa discussão. Polêmico. Não, existe essa discussão. Polêmico caralho, eu falei que existe real, a discussão. Na real, cala sua boca aí, seu racista. E na real, seu romano. Na real, a discussão é que, na verdade, toda essa cultura romana bebeu muito dos árabes, entendeu? Sim. E dos muçulmanos. Enfim, cara, até hoje a nossa escrita a gente usa algarismo árabe, álgebra, não tem esse nome à toa. Mas enfim, a gente vai ver que nesse momento aqui, o centro do Islã, ao contrário do que a gente também pode imaginar, o centro do Islã é o Egito. Porque surgiu ali um califado, né, chamado o Califado Fatímida, que era, assim, foi muito poderoso. Nesse momento que a gente entra aqui, que era a vida do Saladino, ele já está em decadência, né? Mas ainda assim, o Egito ele tem localidades extremamente sagradas para o Islã, né? Não só Jerusalém, a gente pensa muito em Jerusalém, mas o Egito e a Arábia Saudita também são extremamente sagrados. Mas enfim, nesse momento a gente tem ali o Egito como centro do Islã, né? A chegada dos turcos seljúcidas ali enfraquece muito as outras etnias em volta. Sim, né? Principalmente ao norte, né? Vindo do norte ali. Exatamente, né? E enfraquece principalmente ali os árabes mesmo e os persas, né? Então, assim, nesse momento aqui o califado fatímida era muito forte, né? Ele começa a se deteriorar, assim, por disputas internas mesmo, nesse momento aqui que a gente fala sobre a vida do Saladin. Por quê? Ele tinha um califado, né? O califa é como se fosse um reinado, um império, né? Mas o califa, nesse momento aqui, ele era simbólico, né? Quem mandava mesmo era o vizir, que seria como se fosse um primeiro-ministro. Nesse momento aqui... Ali, né? Exatamente. Nesse momento aqui, o que é importante a gente saber é que o vizir egípcio era o Shawar. Esse cara, eu acho que assim, a gente não pode tomar umas decisões assim muito fortes, né, quanto à moral, né, quando a gente fala, mas tem uns personagens que tu olha assim e fala, porra, meu irmão, tu era filha da puta, não é possível. Seria um bom vilão de filme da Disney. Porque esse cara, meu irmão, olha só, esse cara, ele tava tendo problemas, pra resumir a história, tava tendo problemas com outros governadores do Egito que queriam destronar ele e pegar o lugar dele. Aí ele vai chamar os seljúcidas, ele vai falar com o Zeng, vai falar assim, pô, meu irmão, ó, me ajuda aqui, pô, me dá essa moral. Lembrando que eles eram sunitas, pessoal do Zeng, lá do Nur al-Din, e o califado fatímida, que é esse califado do Egito, era xiita. Aí mesmo assim ele vai lá, pede ajuda, aí o Nur al-Din ele fala pra ele, pode deixar, pô, vou mandar um cara bom aí pra tu, pô. Cara bom, cara que vai resolver o problema. Aí ele mandou um cara chamado Shirkuh. Eu até anotei aqui também que o nome dele também é interessante, cara. Assad Shirkuh, foi o que eu anotei aqui, Assad Shirkuh. O Assad também é um apelido, né, entre aspas, mas o Shirkuh, que era o nome dele, significa leão da montanha em curdo, e o Assad Adin seria o leão da fé. Lembra que eu te falei que o Adin é fé? Então, o Assad Adin é o leão da fé. Então esse cara, ele é um excelente estrategista, um ótimo militar, e ele é tio do Saladino, entendeu? Então aí que a gente vai ver essa movimentação, assim, esse interesse, né, do Saladino em conquistas militares, muito através da influência desse tio dele, que foi muito importante na formação dele. Ele vai como subcomandante, né, do exército desse tio dele, do Shirkuh, lá para o Egito. Muito jovem, né, com uns 20 e poucos anos ainda.
Sim, exatamente. Ele não tinha ainda muita experiência militar, como o Felipe Sampaio falou, ele era muito voltado para intelectualidade, né? Quando ele saiu da cidadezinha pequena dele lá no interior do Iraque e foi para Damasco, né? Que era um grande centro, ali ele teve muito contato com a intelectualidade, então ele não tinha ainda essa coisa militar. Ele vai adquirir esse conhecimento em técnicas militares a partir dessas 3 expedições ao Egito, que aconteceram entre os anos de 1164 e 1169. Então ele tinha mais ou menos por aí mesmo, que o Raul falou, 20 e poucos anos, 25 anos, vamos colocar assim, né? E essa expedição, que foi justamente ordenada ali pelo Nur al-Din, vou dar uma moral para vocês, a ideia era impedir que o Egito, né, que era muito importante, que era um grande exportador de grãos ao longo da história, e também o poder a partir da religião, como o Felipe Sampaio também deixou bem claro, caísse nas mãos de inimigos da dinastia fatímida, entre esses inimigos, inclusive lá os reinos cristãos. A gente está falando muito aqui dos muçulmanos, mas a expansão cristã também estava acontecendo ali. A gente tinha o reino cristão de Jerusalém, que também tinha a sua influência e também estava querendo crescer. Então a ideia era impedir que o Egito caísse na mão dessa galera. E aí esse general, o Shirkuh, leva o seu sobrinho, o nosso herói Saladino aqui. Nesse primeiro momento, a gente nem tem certeza se o Saladino ele foi em todas essas expedições. Uhum. Mas, assim, não tem nem muito registro do que ele tenha feito e tal. Mas é interessante essa parte porque os caras, o Shirkuh, ele consegue ajudar esse Sawar, o Shawar, mas ele ajuda e fala assim, beleza, eu quero essas terras aqui, eu quero tanto de ouro, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o cara, não, peraí, pô, não tem como. Não tem como eu te pagar. Ele falou, então beleza, vou ficar aqui, tu vai me pagar, meu irmão. E esse cara começa a ficar desesperado porque tem um exército na porta dele, esperando, exigindo um pagamento que ele não quer pagar. Aí ele vira pra quem? Pros francos, pros cruzados, e pede ajuda. Pô, tira esse muçulmano aqui. Pô, cara, meu irmão, um cara extremamente filha da puta, é incrível, incrível. Mas assim, por que eu tô falando disso? A gente vê que esses exércitos aqui do Nur al-Din Zenghi, eles vão vencer, né? Em dado momento aí depois, adiantando, esse Shawar aparece morto, misteriosamente, ninguém sabe como, aparece morto. Isso abre um caminho, né? Cria um vácuo de poder ali, justamente para esses caras, né? Tanto para o Shirkuh quanto para o Saladino. Então, a partir daí, a gente não tem muitos relatos de atuação dele em batalha e tal, até então, mas a gente vê que ele era um cara importante, ou pela sua competência, ou no mínimo por nepotismo. Mas, assim, a partir desse momento aí que eles conseguem dominar o Egito, né, entre aspas, né, eles conseguem apaziguar, né, e esse vizir morre, a gente vê a importância do Saladino, né, nesse contexto. Ou é morrido, né? Porque quem assume como vizir em seu lugar é justamente o Shirkuh, o tio do Saladino, né? E aí a gente já vê essa família deles, a família Ayúbida, ganhando uma certa proeminência e ele já começa a se tornar, não sei se famosos é a palavra certa, mas eles começam a se tornar conhecidos. A galera começa a ouvir falar nessa família, começa a ouvir falar em Saladino, né? Eventualmente o tio do Saladino ele morre também e quem se torna o vizir propriamente dito do Egito é o Saladino, tá? Então aí a gente observa justamente a fundação da dinastia Ayúbida, né? A gente já falou um monte de dinastia aqui, a gente acabou de falar que acabou qual? A Fatímida no Egito, né? Instaura-se a dinastia Ayúbida, que é a do Saladino. Um pouco antes disso, cara, queria pontuar aqui também, porque a princípio ele acaba com quem morre é o vizir, né? Isso, a gente não sabe quem matou. Mas, enfim, morre o vizir. Reza a lenda que foi um escravo eunuco. Igual Não, na moral mesmo ali. Igual o Zenghi. É bem mais fácil botar a culpa no escravo, né? Ou o escravo eunuco ele era extremamente eficaz na hora de matar pessoas. Já pensou nisso? Sempre, né? Todos eles. Mas, enfim, é interessante também falar de uma batalha aqui, né, já que a gente está falando sobre um grande senhor de guerra, né?
a Batalha de Al-Baben, né? Que aqui a gente já vê o Saladino mesmo como um estrategista, né? Como um líder militar. Ele não estava no comando, né? Ele não era o general aqui. Quem estava no comando das tropas era o Shirkuh. Mas quando o Shirkuh volta para o Egito com o Saladin, o Amarilco, que era o rei de Jerusalém na época, ataca ele a caminho do Cairo. E nessa batalha de Al-Baben, eles empregam uma estratégia muito interessante, porque eles sabiam que os cruzados eles faziam uma carga de cavalaria muito forte no centro ali, no meio da infantaria inimiga, para meio que desmoralizar e abrir um buraco. Então o que eles fizeram foi o seguinte, né? O exército de Saladino e do tio dele. Eles, quando viram a cavalaria dando a carga, eles recuaram o meio e fingiram que estavam fugindo. Essa cavalaria foi com tudo no meio porque achou que eles estavam fugindo, iam debandar, né? E eles iam penetrar. Fazer a perseguição, né? Eles iam penetrar esse exército ali e iam matar eles na perseguição. Só que eles fingiram que estavam fugindo. Quando a cavalaria entrou, eles voltaram de frente para eles e as laterais, os flancos ali do exército, se fecharam em volta da cavalaria. Entendeu? E quem estava no comando dessa parte central ali do exército, que fez essa manobra super arriscada ali, era justamente o Saladino. Olha o homem. Bravo. Então ele foi bem vitorioso e essa foi uma manobra ali que, lembrando, século XII, meu irmão, tantos séculos antes de Napoleão, assim, é uma parada assim, visionária demais. A gente tá falando aqui da época que era eu aqui com a minha espada, você aí com a tua espada e vamos ver quem vai morrer. Entendeu? Então esse cara chega com estratégia na parada, ele é diferenciado. Os exércitos dele têm a característica de evitar o confronto direto com os exércitos cruzados, né? O Saladino ele sabia muito bem atacar os inimigos nos pontos onde eram as suas fraquezas, ao invés de buscar atacar os pontos fortes. E aí, com isso, foi conseguindo, né, de alguma forma, esse prestígio militar e político, inclusive diante dos seus inimigos. Sim, eu ia falar exatamente isso, que até Saladino, os cruzados, né, os europeus, eles eram praticamente invictos no campo de batalha aberto. Né? Lembrando que durante a Idade Média, diferente do que a gente pensa por causa de jogo de videogame e filme, a maioria dos conflitos eles se resolviam em cercos. Exércitos eram derrubados em cercos ou massacrados dentro de cidades cercadas. As batalhas em campo aberto, entre cargas de cavalaria, né, e grandes, isso aí era uma menor parte. E até então, os cruzados, né, com seus cavalos, com armaduras mais pesadas do que as tropas do Oriente Médio, porque era muito deserto, eles tinham uma cavalaria muito mais móvel, mais ágil e mais leve. Até então eles estavam invictos. Então o Saladino ele teve essa visão além de, tipo assim, cara, na força bruta a gente não vai conseguir conquistar. As tropas do Oriente Médio, tropas árabes, tropas do Egito, né? O Egito tinha uma tropa de elite que utilizava muito os arcos e flechas. Então quando você utilizava arco e flecha contra aquelas armaduras um pouco mais pesadas dos europeus, não tinha tanta eficácia. Então, enfim, só para resumir, os cruzados eles até então não tinham sido derrotados. O Saladino foi lá e mostrou que isso era possível. Né? E aí, no mundo islâmico, o pessoal começa a olhar Saladino não como aquele cara que é mais um na fila do trono, né? Igual no Game of Thrones lá, que eu toda hora cito Game of Thrones. Porra, tem lá 5 reis agora disputando o trono. Ele não era só mais um, ele passa a ser um cara que a galera admira. E aí é justamente por conta dessa admiração que a próxima conquista de Saladino é muito interessante. Porque a gente já falou aqui que ele se tornou o vizir do Egito. Não só vizir, né? Vai se tornar sultão. O sultão, isso, exatamente. O sultão é um título que seria acima. Na verdade, depois que o Shawar é executado, qual que foi o contexto dessa parada? É que, primeiramente, o Shawar, que era o vizir, pediu a ajuda do Nur al-Din. Depois que aconteceu esse problema todo, ele chama os cruzados contra as tropas do Nur al-Din. Só que, como a gente viu aqui, como eu falei, o Saladino e o tio dele acabam com esses cruzados, os caras vão embora.
tem um cerco até em Alexandria, eles vão para Alexandria, os cruzados fazem o cerco, não dá em nada. Só sei que em dado momento, meu irmão, esse Shawar, ele é tão filho da puta que os cruzados ficam putos com ele também. Os caras começam a atacar os próprios cruzados, se voltam pro Egito também. Aí o califa fala assim, meu irmão, dá um jeito nisso aqui, que esse vizir não tá dando não. Isso aqui não tá... O vizir ficou maluco, falou, não chama esses caras não. Pode vir, abriu as portas para eles, entendeu? Foi quando, mais uma vez, eles vão lá socorrer o Egito, só que dessa vez não para ajudar o Shawar, né, o vizir. Vão para acabar com ele. E quando ele é morto, abre-se esse vácuo, o Shikur é nomeado o vizir, né, que é o tio do Saladino. E isso aqui, cara, é interessante, porque o Saladino, ele é um cara muito bom, muito competente, mas acontece uma série de coisas, né? Tem uma série de acontecimentos que favorecem muito ele. A maioria deles são mortes, né? A morte tanto de aliado quanto de inimigos que acabam beneficiando ele. A primeira morte é do próprio Shikur, que ele foi sagrado o vizir do Egito em janeiro e morre em março. Entendeu? Morre, inclusive, dizem que foi engasgado, comendo. O cara tava comendo, festejando ali num banquete e o cara morre engasgado. Aí abre-se novamente esse vácuo de poder e existe uma discussão de quem deve ser o novo vizir. E levantam o nome do Saladino, né? Ele, que a princípio parecia até que não queria ficar no Egito, mas ele se mostra interessado. E começa uma disputa política até que eu acho muito interessante, cara. Porque, novamente, vai entrar aí na história um eunuco. Eu tô começando a ficar com medo desses caras aí, desses tal de eunuco aí, cara. Porque, supostamente, cara, esse eunuco... Deixa eu ver aqui qual era o nome dele. Era um Mutamin. Ele era um mordomo do palácio. Ele começa a falar ali, ele era um mordomo, mas ele tinha muitos contatos. Ele começa a falar com muitos nobres ali, né? E ele tenta Parece convencer... até o Lord Varys. Isso aí. É isso aí. Nesse contexto é mesmo. Ele começa ali, ó, jogar o veneno dele ali no ouvido de todo mundo, tentando convencer que, cara, vamos tirar esse pessoal da Síria daqui. Pô, eu sei que eles ajudaram, tal, beleza, mas, pô, dá umas terras longe do Cairo. Dá umas terras pra eles, vão ser, entendeu, senhor de terra lá pra longe. E não precisa de outro vizir, não. Vamos botar o califa, pô. O califa vai ser o chefe de estado mesmo. Tá tudo certo, mantém isso aí. Aí, só que ele não tinha apoio suficiente, né? Ele começou a mandar cartas novamente pros cruzados. Então, por isso que eu falo, cara, que parece que os muçulmanos aqui nesse momento não têm essa aversão tão grande aos cristãos, entendeu? Que eles fazem muitas alianças com os cristãos, né? Questão política mesmo, normal. Então, ele manda umas cartas pro rei de Jerusalém, pedindo ajuda ali dos cruzados, né? E, ao mesmo tempo, o Saladino estava enfrentando um problema com o exército, porque o exército sudanês também não aceitava ele como vizir. Mas mesmo contra todo mundo ali, ele foi declarado vizir do Egito e ele falou assim, meu irmão, esse exército aqui eu não confio, que era um exército de sudaneses, né? Já era uma etnia mais africana mesmo, mais do sul ali do Egito. E ele fala assim, eu não confio nesse pessoal, o pessoal está dispensado, vou trazer os sírios para cá, né? E eles vão ser os meus soldados. E estoura uma revolução ali, né? Um motim gigantesco ali. Esses soldados que foram dispensados começam a tentar destronar o novo vizir, que é o Saladino, né? Ao mesmo tempo que está tendo esses complôs aí contra ele. Não foi, como eu falei, não foi da noite pro dia, nem de forma tão pacífica que ele se consolidou no poder. Né? Durou um tempinho até ele conter todas essas rebeliões e lutar contra todos os seus opositores. Nesse meio tempo aí, em menos de 6 meses, o que ele fez? Ele conseguiu rechaçar essa revolta dos soldados, né? Os outros soldados chegaram, deram uma coça nesses soldados revoltosos. Ele sofreu um cerco desses cruzados aí. Ele resistiu ao cerco e ficou esperando. Não, beleza, cara, vocês querem fazer o cerco? Faz aí, a gente vai ficar aqui comendo, vamos ver até quando vocês aguentam ficar aí fora. Vamos ver quem tem mais comida. E ele conseguiu, que ele também não era bobo, através do serviço de inteligência dele ali, dos vários Lords Varys que ele tinha ali,
ele conseguiu Como é que o Lord George falava? Os passarinhos, né? Um passarinho. Os passarinhos dele. Os passarinhos de Saladino, olha aí. Né, conseguiram pegar esse mordomo, o Mutamin, com uma carta para os cruzados que ele alegou que era uma prova de traição. Alguém pode ter escrito essa carta? Lógico. Pode ter incriminado o cara, mas enfim, ele conseguiu declarar esse cara culpado de traição, matou o cara e exilou todos os apoiadores dele. Então, em menos de 6 meses, meu irmão, ele acabou com todas as revoltas possíveis e assim, não tinha mais o que fazer. O cara era o vizir do Egito. Ele se torna o senhor do Cairo, né? O sultão mesmo do Egito. E quando ele consegue esse poder, esse prestígio político, ele poderia muito bem ter se colocado contra o seu senhor, né? O seu mentor, que era o sultão da Síria, o Nur al-Din. Mas ele faz o contrário, né? Apesar dele combater ali alguns povos hostis, né, do Egito e na Síria, ele reforça a sua lealdade a Nur al-Din, e isso ocorre até a morte desse sultão, que também não demorou muito a ocorrer, ele já era idoso, né? E com a morte de Nur al-Din, o Saladino ele se torna governante do Egito e da Síria, de boa parte do Oriente Médio, chegando inclusive ao Iêmen, estendendo aí o seu poder por um vasto território. Isso é muito interessante porque aí você citou aí, cara, mais 2 mortes que favorecem ele, né? A primeira do califa do Egito, que o cara morreu, o cara era jovem até, morreu com 20 anos, eu acho. Ele tinha um filho pequeno, que ele conseguiu sufocar qualquer tentativa ali de botar essa criança como novo califa, então não tinha mais califa, e ele assumiu como sultão. E a terceira morte, né, que favorece ele é justamente do Nur al-Din, né, que, na verdade, até ele não faz nenhum ataque contra o Nur al-Din, só que o Nur al-Din fica preocupado que esse cara começa a ter muito poder, né, e ele começa a aumentar as taxas e os impostos que ele exige do Saladino, e o Saladino acaba não pagando. Então ele decide invadir o Egito e matar o Saladino. Só que, nesse meio tempo, antes das tropas saírem, né, as tropas do Nur al-Din irem atrás do Saladino, ele morre. Então já é a terceira morte aqui que favorece o Saladino. Pra mim, ele tinha uma rede de eunucos, meu parceiro. Aquele exército de sudanês, exército sírio, isso aí não é páreo para o seu exército fantasma de eunucos. Mas, realmente, ele poderia ter se conformado, vamos colocar assim, em ser o sultão do Egito, que isso já era coisa pra caramba pra época, né? Lembrando que a Idade Média as coisas eram bem descentralizadas, não existia um país como a gente tem hoje em dia, então, o cara já era sultão do Egito, cara. O cara já tinha muito poder. Mas com a morte de Nur al-Din, em 1174, né, surge a oportunidade de Saladino de conquistar Damasco também, que era o grande centro de poder em toda a Síria. O Nur al-Din, ou Nur ad-Din, ele tinha até um herdeiro também, mas era só um menino, né? Não tinha como fazer frente ao Saladino, e também ele morreu 5 anos após, em 1181. Tá? Então esse descendente direto do Nur al-Din de Damasco não tinha como fazer frente ao Saladino. Saladino ele sai do Egito, finalmente, e vai para Damasco. Né? Ele marcha para Damasco, e é bem interessante aquilo que a gente estava falando da influência dele. Tem coisas na vida dele que ele tem uma conquista militar e outras que ele já faz uma conquista por influência. O nome dele no mundo islâmico já estava muito poderoso. Né? Ele foi bem recebido na cidade de Damasco. Né? Ele, inclusive, para fortalecer essa legitimidade. Agora vai. Eu anotei aqui para eu ler ela. Legitimidade, tá? Para fortalecer isso aí, ele casa, era até um costume da época, ele casa com a viúva de Nur al-Din. Né? Então tá tudo dentro de casa ali, tá tudo familiar. Né? E ainda tinha outras 2 cidades que eram importantíssimas, que era Alepo e Mossul. Mossul, que inclusive até hoje fica lá no norte do Iraque, tem bastante coisa histórica sobre essa cidade. Que eram de Nur al-Din.
né, que ele havia governado. Então, quando ele morre, essas cidades ficam meio que sem reivindicação. E é foda que quando ele assume a Síria, né, no lugar de Nur al-Din, ele reforça até mesmo a autoridade dele no Egito também. Porque mesmo quando o califa do Egito ainda estava vivo, ele começou, como você falou, através de influência, ele começou a diminuir o poder do califa com pequenos detalhes. 2 exemplos aqui. Os muçulmanos, até hoje, né, eles têm uns ritos religiosos muito importantes, né, umas orações que eles fazem às sextas-feiras, né? E nesse caso aqui, lá no Egito, essas orações eram oferecidas ao califa, o califa da dinastia Fatímida ali, que era do Egito. Quando o califa começou a ficar doente, cara, e ele foi perdendo os apoiadores, o Saladino começou a fazer a oração, na verdade, oferecendo ela ao Nur al-Din, que era lá da Síria, que era o turcomano ali, seljúcida, né? Então, ele meio que escalonou ali, botou o Nur al-Din como sendo acima, sendo superior ao califa do Egito, entendeu? E ele foi fazendo isso para meio que testar, assim, testar o que o povo ia achar, e todo mundo aceitou isso. Em outro momento, ele entra no palácio do califa montado no cavalo, que somente o califa faz. E ele entra no palácio e ninguém faz nada, porque todo mundo tinha medo dele, né? E ninguém faz nada. Então, mais uma vez, ele vai incutindo ali que tanto ele quanto o Nur al-Din eram superiores ao califa do Egito. Entendeu? Então, quando o Nur al-Din morre e ele toma o lugar, então ele é mais superior ainda. Entendeu? Então, esse cara realmente é o foda, entendeu? O Saladino, nesse período aí de ascensão, ele vai construindo a imagem dele, né? A figura dele política, cultural, religiosa. E lembrando aí de Maquiavel, né? Lá no Príncipe ele fala que para um governante é melhor ser temido do que amado. O Saladino ele vai buscar ser os dois, né? Vai buscar ser tanto amado quanto temido. Né? Porque a mesma face ali do general, do líder de exército impetuoso, ele também tem a face do líder bondoso, que distribuía os tesouros do governo, né, para os mais pobres, que era misericordioso com os inimigos, que tinha uma espécie de honra, né, ao tratar os inimigos, e que era, inclusive, muito respeitado por causa disso mesmo. Então ele vai construindo essa figura que se tornou, após a sua morte, uma figura mística e que até hoje ela tem muita representatividade, né, no mundo muçulmano, para os árabes, para os líderes do Oriente Médio. Ele já tinha provado a sua influência política, já tinha provado a sua competência militar, né? E aí foi fazendo as suas conquistas justamente através disso. Onde ele não conseguia chegar de portas abertas, como ele fez em Damasco, outras ele conquistava. Por exemplo, a cidade de Alepo, que era muito importante também, ele fez a conquista, ele realizou um cerco em 1176. E tem um caso muito curioso no cerco dessa cidade, porque Saladino ainda tinha inimigos. Né? Para que não fique assim, o pessoal achando que agora ele era o favorito de todo mundo. Né? Ele ainda tinha inimigos. Lembra que a gente falou que ele era sunita? Então, nesse cerco, quando ele estava lá, ele participava das campanhas militares. Tá? Então, quando ele estava na cidade de Alepo, realizando o cerco, um grupo, olha só que coisa, isso é muito maneiro, isso é muito de filme, um grupo de assassinos, uma ordem de assassinos, fundada no século XI por Hassan Seba, um cara conhecido como o Velho da Montanha, esse grupo tentou assassinar o Saladino. Você não vai falar o nome dessa ordem? Hashashin. Porque eu já botei traduzido aqui para português, tá? Ordem de assassinos. Então, Hashashin, né, que na verdade é até a palavra que dá origem à palavra da língua portuguesa para assassino, né? E dá origem ao Assassin's Creed também. Porra, eu ia chegar lá, meu parceiro. Eu ia chegar lá. Porque essa ordem, ela é xiita.
eles são de uma vertente esotérica do islamismo, tá? Eles são xiitas fundamentalistas, eles são abordados na série muito ruim Nightfall, os Templários, tá? Não é porque eu tô mencionando a série que ela é boa, tá? Mas esse contexto é explorado, que aí tem um cara que é expulso dos cruzados, mas dos Templários, né? Ele é um Templário, ele é expulso dos Templários lá na França, mas ele já tinha tido contato com os Rachachim lá no Oriente Médio, aí ele volta todo encapuzado, tipo assassino. Porra, aí a gente vai vendo os ícones, os símbolos que deram origem para a franquia Assassin's Creed. Porra, é muito maneiro. Assassin's Creed, claro que é uma coisa de ficção, mas tem muita coisa embasada na história real. E aí, Saladino, ele consegue sair com vida dessa tentativa de assassinato, né? E eventualmente ele consolida seu domínio sobre Damasco, Alepo. Ele começa várias conquistas militares, principalmente contra os cruzados, e aqui eu quero deixar uma ressalva muito importante, que o Felipe Sampaio mencionou que, nessa época parecia que o pessoal estava mais preocupado com seu poder político do que com a Guerra Santa. O Saladino, ele foi um cara que colocou na boca do povo essa questão da jihad. O termo jihad, esse conceito, ele já existia há um tempo, tá? Já era bem anterior a Saladino. Mas ele começa, principalmente em Damasco, a fundar escolas islâmicas. Tá? Ele foi um cara que investiu muito na educação islâmica. Então ele é um cara que começa a vir com esse discurso, principalmente quando ele começa a fazer suas campanhas militares, de, pessoal, o meu objetivo final é a conquista de Jerusalém. Isso é muito interessante, porque todas as conquistas que ele vai fazendo, né, no território ali, Síria está no norte, Egito tá no sul aqui, né, e ele quer fazer o quê? A junção dessas duas coisas. No meio tá o quê? Tá o Iraque, que a gente entende como Iraque hoje, tá a Palestina, e ali você tinha vários reinos, de várias etnias, de várias culturas, de várias religiões, e inclusive os cristãos. Né? Então ele queria juntar essas duas coisas. E ele falava, cara, cada conquista que eu tô fazendo aqui é para o objetivo de, no final, reconquistar Jerusalém. Esse contexto ele é muito bem explorado no filme Cruzada, que a gente sempre cita aqui também, que é o filme do Ridley Scott, com o Orlando Bloom. Tem uma cena que mostra isso. Né? Eles personificam lá o Saladino, com um figurino maneiríssimo, escolhe um ator. É muito bem adaptado, né? Isso aí, cara. Essa visão, né, do Paladino, do Saladino ali, que eles conseguem colocar no imaginário da gente, né? Eu acho que de todo mundo vem desse filme, né? Porque ele tá muito bem, cara. Aquele ator tá muito bem no papel. Ficou muito maneiro. E aí tem uma cena que justamente ele se encontra com o rei de Jerusalém, que já era, depois do Almarico, lá que o Felipe Sampaio mencionou, já era o Balduíno IV, o leproso lá. Aí tem uma cena dele se encontrando frente a dois exércitos Achei meio ofensivo, né? Aquele leproso lá. Não, esse é o título dele. O pessoal ele entrou pra história com esse título. Não falei de forma pejorativa, não. Me desculpe se pareceu. Balduíno IV, o leproso. É assim que ele era conhecido. De fato, ele tinha lepra, ele usava máscara pra não mostrar as suas deformidades faciais. Né? Isso também é uma suposição, né? O Ridley Scott me falou que usava. O Ridley Scott falou que usava. Mas peraí, mantém o foco aqui, pessoal. Então, quando tem esse confronto, eles decidem não batalhar, eles fazem uma trégua. Quando o Saladino volta lá para sua tenda de campanha, de operações militares, um dos seus generais, eu não vou recordar o nome, nem sei se o nome é citado no filme, ele chega assim: Saladino, você lembra que a sua promessa era que você ia conquistar Jerusalém pra gente, né? Aí o Saladino fala, eu não esqueci da minha promessa, não sei o quê. Então existe esse diálogo de Saladino afirmando que a sua luta é uma luta religiosa e não política, né? E as pessoas ao redor dele cobrando isso dele. E aí isso vai culminar justamente que em todas essas campanhas militares, acho que não acho o cara ficar falando uma por uma aqui, quem tiver curiosidade vai ler esse livro que eu citei, A Reação do Islã, fala castelinho por castelinho que ele conquistou, meu parceiro, quem tiver curiosidade. Mas a gente chega finalmente no cerco de Jerusalém. Teve o cerco de Jerusalém pelos cristãos, que o Felipe Sampaio falou, e agora tem o cerco de Jerusalém pelos muçulmanos, liderados por Saladino. Né? Ele tinha acabado de derrotar uma grande tropa conjunta de Balduíno IV, Renaud de Chatillon e Guy de Lusignan, 3 grandes líderes cristãos. Ele derrotou eles no deserto também, usando de táticas militares, movimentando seu exército
de forma a cansar o exército cristão, e derrota esse exército. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele está muito bem posicionado para fazer esse cerco, essa reconquista. E a Batalha de Jerusalém, eu acho que também ela cria uma fantasia muito grande para nós, nerds, porque ela representa muito de coisa de RPG. Né? Você tem a Grande Muralha de Jerusalém, aí você tem as armas de cerco com catapultas e os militares carregando escadas. Né? É uma cena que foi muito bem registrada pelos cronistas da época, e eu acho que isso é trazido até hoje para a ficção. Né? Você tem várias batalhas, filmes como, por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis. Né? Eu acho que todas essas grandes batalhas representadas na ficção, elas têm um pouquinho da conquista de Jerusalém. O filme Cruzada, do Ridley Scott, aborda muito bem isso. Né? Foi um cerco que durou vários dias, tá? Foi no ano de 1187. Né? Inicialmente, o Saladino, que estava comandando a tropa, ele não tinha intenção de conceder nenhuma forma de anistia ou de rendição para o pessoal que estava dentro de Jerusalém. Né? Mas como a defesa de Jerusalém se mostrou muito capaz, muito empenhada, isso pode ter, aí é que eu vou deixar entre aspas, tá? Pode ter sensibilizado esse lado cavalheiresco que os historiadores, né, afirmam que Saladino tinha realmente. Né? Ele é um cara muito bem estudado, como a gente já falou, ele tinha muito dessa sensação de nobreza, de honra, né, para com os derrotados. Isso, inclusive, é ressaltado quando ele derrotou os cristãos na batalha que eu falei. Né? O Reinaldo de Chatillon e o Guy de Lusignan. Ele oferece um copo d'água para o Guy de Lusignan. Para a historiografia, digamos assim, muçulmana, tem todo um contexto aí para essa retomada de Saladino, retomada de Jerusalém por Saladino. Os cristãos teriam atacado caravanas árabes que passavam ali pela região da Transjordânia. Um cara muito chamado... provavelmente liderados pelo Reinaldo Chantillon, esse cara mesmo. Isso, esse cara mesmo. Pô, o contexto é o seguinte, essa região do Oriente Médio, a região do Levante, era uma região sob domínio de Saladino, mas haviam reinos cristãos, feudos, né, dominados por nobres europeus. E se a gente pensar no final aí do século XII, a gente está falando de 90 anos de presença dos cruzados nessa região do Oriente Médio. Sim. Muitos desses povos que se estabeleceram lá na época das primeiras cruzadas tiveram filhos com moças árabes, porque iam principalmente homens, né, nas cruzadas, e havia um contraste entre esses cruzados já estabelecidos com aqueles que vinham chegando. Os cruzados já principalmente da segunda cruzada, né, e da peregrinação. Isso é bem representado no filme até. Também. E nesse momento aí da conquista de Jerusalém por Saladino, lá em 1189, pelo fato de que aqueles que já estavam estabelecidos já tinham relações políticas, sociais com os povos muçulmanos e tinham uma ideia muito maior de negociação, de acordo. Sim. Fora a cultura, que se mesclou muito, né? A cultura cristã com a cultura muçulmana lá, se mesclou muito, né? Se tornou uma coisa só. E o Saladino soube muito bem entender, né, essa questão. E o Reinaldo de Chatillon, ele teria atacado uma dessas caravanas, que inclusive estaria irmã de Saladino, o que teria motivado um ressentimento, uma resignação do Saladino contra o Reinaldo de Chatillon, e motivado o início desses ataques do exército de Saladino contra os exércitos cruzados, e que culminou com a conquista de Jerusalém por Saladino lá em 1189. E aí chega esse momento aí do copo d'água que você vinha falando, né? Enquanto os cristãos, as tropas cruzadas, que tentaram defender Jerusalém e outros domínios ali próximos, tinham essa dificuldade de acesso a recursos, o exército de Saladino, pelo contrário, ele era bem abastecido, justamente por essas rotas que existiam ali no território árabe, né, território do Saladino. E aí ele conseguiu abater os seus inimigos porque eles não tinham suprimentos. E aí existe essa história, inclusive, na biografia do Saladino, escrito por um secretário seu, né,
em que ele teria oferecido gelo, ou algumas fontes dizem que foi sorvete, para o rei de Jerusalém, que era o Guy. Como é que era o sobrenome dele? Guy de Lusignan. Lusignan, é esse mesmo aí, o Guy de Lusignan. Porque ele era um rei, e ele o reconhecia como rei. E o Reinaldo de Chatillon teria bebido desse copo, e aí é onde ele fala, olha, eu ofereci ao rei, a você não. Porque a tradição cavaleirística dizia que se você oferece alimento ou bebida a um adversário, isso significa que você não vai matar ele. O Saladino ele tinha uma vingança pessoal a cumprir com o Reinaldo de Chatillon. Que é bem representado no filme também. E, cara, você vê no filme e você fica torcendo pra ele matar esse cara mesmo, porque, porra... No filme, ele é representado como templário, mas ele não era templário. Cara, eu posso estar enganado, mas é aquele mesmo ator que fez o Moody, Olho Tonto? Ele mesmo. É ele, né? Eu esqueci qual é o nome dele. Esse cara fez um filme recentemente muito bom, cara. As sereias de não sei o quê. Caraca, depois eu vou procurar isso aí. Não tem nada a ver com o assunto. Não tem nada a ver com o assunto. Raul, isso aí que você falou é interessante. Ele não era templário. Nem o Reinaldo, nem o Guy. Só que eu vou parafrasear o Felipe Sampaio aqui no episódio que a gente fez sobre os melhores épicos, os melhores filmes do Ridley Scott com o Edu Schneider do Cashback. O Sampaio ele falou que essa é uma simplificação que funciona. Porque você tem outros grupos cristãos dentro de Jerusalém. Né? E aí, para você não ficar uma coisa muito difícil de entender, né? No filme você tem poucos minutos para passar o contexto pro espectador. Então você tinha todo mundo que era meio que malzinho, vamos colocar assim, que tava nessa coisa de queremos brigar com o Saladino, eles representaram como templários. Aí você já tinha uma outra galera que era da turma do Deixa Disso, que usava uma túnica azul, que era que era do... agora eu não vou lembrar o nome. Mas que era uma guarda específica do sepulcro em Jerusalém. Né? Já era uma outra ramificação. Então, assim, era só para mostrar essa disputa entre eles dois. Mas realmente... Senão ia ficar muito confuso, cara. Ia ficar muito confuso. O cara tem pouco tempo para explicar a parada, né? Uhum. Então, para quem tá assistindo, meu irmão, o cara não pode fazer uma graduação em história para poder entender o filme. Ele vai só olhar... Ih, Cruz Vermelha, esse cara é cruzado. Aliás, esse cara é templário. Aí aparece um outro de túnica azul. Não, esse aqui é o pessoal que já tava lá em Jerusalém. Não tá usando nenhuma das duas? É árabe. Na cabeça do cara é só isso, meu irmão. E já é muito. Porque, o cara tem que entender toda a trama ali, envolvendo 3 grupos diferentes e tal. Se botar 35 grupos pro cara tentar identificar cada um, fica difícil, pô. Cara, e tanto a Ordem dos Templários quanto dos Hospitalários participaram da resistência junto ao exército do cara que toda hora eu esqueço o nome, o Guy de Lusignan. Lusignan. Faz biquinho que não tem erro. Guy de Lusignan. Contra os exércitos de Saladino e foram derrotados. Saladino teve misericórdia em relação à população cruzada que vivia em Jerusalém, né, os cristãos de Jerusalém, os judeus, mas ele não foi misericordioso nem com os templários, nem com os hospitalários. Esses foram massacrados. E ele também, as fontes discordam, mas ele teria ou cortado a cabeça ou decepado um braço do Reinaldo de Chatillon em vingança aos ataques das caravanas. Cara, isso é muito maneiro. Dele ter permitido essa saída pacífica de todos os habitantes, tá? Independentemente de religião e cultura, eles poderiam ir marchando até a cidade de Acre ou Tiro, uma cidade portuária, para voltar para a Europa. Porque 100 anos antes, quando os cristãos tinham conquistado Jerusalém, eles já não tiveram essa benevolência. Se for traduzir para carioquês, o que o Saladino fez, seria mais ou menos assim: perdeu, pode meter o pé que não vai ter esculacho. Não, isso que o Saladino fez. Isso que o Saladino fez. E o que os cristãos fizeram 100 anos antes, no carioquês. Aí foi puro esculacho. Eu acho que pelo menos pro ouvinte carioca a gente se fez muito bem entendido, né? Realmente. E aí, a conquista de Jerusalém foi o que colocou a cereja no bolo das conquistas de Saladino. Porque, como a gente deixou bem claro ao longo do episódio todo aqui, Jerusalém é a cidade mais importante da
né? Tinha lá o Santo Sepulcro, tem as sinagogas, não, sinagoga é judaica. Tinha todos os templos islâmicos ali, né, que representavam muito, e ele realmente consolida seu poder. Essa tomada de Jerusalém por Saladino é o que vai movimentar, o que vai inspirar a Terceira Cruzada, que é liderada aí pelo Ricardo Coração de Leão, mas a gente deixa para falar isso um outro dia. Para finalizar, a gente poderia discutir assim brevemente a figura de Saladino hoje para o mundo árabe, para o mundo muçulmano. Todo momento que a gente fala nele, né, pelo menos eu sempre falava os árabes, os muçulmanos, mas ele não era árabe, ele era curdo, né? Nós falamos lá no início, que é um povo que existe no Oriente Médio. Saddam Hussein, ele se autodeclarou descendente de Saladino, por exemplo. E ele massacrou curdos durante seu governo do Iraque. Sim, os curdos são perseguidos até hoje, principalmente na Turquia. É o maior povo sem pátria, né? Se não me engano. Eles criaram o Kurdistão, mas ele não tem fronteira reconhecida. Pô, eles reivindicam um território ali bem no centro, no coração do Oriente Médio, né? Que pegaria ali norte do Iraque. Mas enfim. Pega uma parte da Turquia também, Síria. Pois é, isso desde da história do Maomé, dos heróis muçulmanos, toda a história, né, dos muçulmanos, ela é retomada por esses líderes que existem hoje e que disputam o poder ali no Oriente Médio. A exemplo disso, uma divisão muito importante do exército da OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, se chama, eu deixei o nome aqui, Hattin, que é o lugar da vitória do Saladino sobre os cruzados, e que deu a ele ali o início. Porque teve a batalha de Hattin, que ele derrotou as tropas cristãs. Cara, eu acho que tem dois pontos muito importantes também do legado de Saladino, né? O primeiro deles foi a reconquista de Jerusalém, porque possivelmente, se ele não tivesse retomado, a gente teria um Oriente Médio hoje bem diferente do que é hoje em dia, tá? Isso não é história, tá, pessoal? Quando a gente fala, mas e se isso tivesse acontecido, isso não é história, é somente suposição. Mas ele foi o cara que colocou as principais cidades, os principais centros na mão dos islâmicos, né? E o segundo ponto foi a expansão da fé sunita. Hoje em dia, a gente tem uma maioria massacrante dos islâmicos professando a fé sunita, né? Enquanto os xiitas são a minoria. Muito possivelmente, isso tem sim uma participação fundamental de Saladino. Porque não, eu acho que tem mais a ver com os turcos seljúcidas, né? Mas assim, o Saladino, ele contribuiu muito. Contribuiu, isso. Mesmo durante o império ali do império não, mas assim, mesmo sob a administração, vamos dizer assim, né, dos seljúcidas, né, ele mesmo assim ele já estava ajudando, né, que esse espalhamento da religião sunita, né, da fé sunita, né, que era uma coisa que ele não abria mão, né. Mas eu queria também tocar nesse ponto da apropriação do espírito cruzadista para os interesses políticos e bélicos, tanto de líderes extremistas muçulmanos, quanto também de líderes ocidentais. O Bush, ao falar após os atentados de 11 de setembro, né, da vingança, do contra-ataque, ele usou a palavra cruzada, né, contra os terroristas muçulmanos. Aquele atentado sofrido lá pelo Papa João Paulo II, se não me engano, na década de 80, a pessoa que cometeu esse atentado buscava interromper as cruzadas, matando o líder dos cruzados. E hoje existe esse espírito nesses líderes extremistas muçulmanos, no sentido de retomar o ideal de união, de unificação que Saladino representa em relação aos muçulmanos, em relação ao espírito jihadista também, que de alguma forma ele representa. E se extrapolarmos ainda um pouco mais, isso tem muito a ver com
a visão que nós, ocidentais, temos em relação ao Oriente, né? E essa visão ela é recíproca. Eles são o nosso outro, o diferente, aqueles aos quais nós nos afirmamos como povo, como civilização, dizendo que a gente é diferente. E existe até um ar de superioridade, né, nesse discurso ocidental. Muito. E o mesmo existe do lado de lá para o lado de cá também. E falamos lá no início, né, sobre a ideia de bárbaros, né, de povos bárbaros. O conceito que a gente tem na atualidade, que é diferente do conceito lá da época romana, grega, de barbárie, é justamente essa ideia de um povo que não reconhece a pluralidade dos outros povos e que não reconhece a possibilidade de existir alguém bom no diferente. Ou seja, Saladino ele representa uma visão até contraditória em relação ao extremismo muçulmano que existe hoje. Afinal, para ele, poderia existir um bom cristão e um mau muçulmano. O caráter da pessoa era o que definia. Ele soube reconhecer a honra nos seus inimigos e foi reconhecido também a sua honra através dos seus inimigos. Então, ele é muito mais do que um líder de 1000 anos atrás. Ele é um tipo de espírito ainda muito vivo, né? Dentro do mundo muçulmano. Cara, ele foi tão grande que os próprios europeus ali, para eles não terem que aceitar uma superioridade, né? Dar o braço a torcer, né? Para não quererem aceitar a superioridade de alguém que vem do Oriente Médio, começaram a aparecer várias lendas aí sobre o Saladino. Que ele era filho de uma mulher europeia, tem essa história. Tem a história que ele foi sagrado cavalheiro por um templário. Tem a história que ele, antes de morrer, se converteu ao cristianismo. Então você vê assim que, cara, é uma dificuldade muito grande em assumir que um curdo muçulmano, ele é superior, né, que é mais inteligente, é melhor estrategista, melhor líder que um cristão, né? Então, assim, mesmo quando não tem como negar que o cara conseguiu isso tudo, fala assim, ele conseguiu, mas, pô, ele era meio europeu. Ele era meio agente. Ele era gente como a gente. Vou partir agora para aquele momento que nós dedicamos para dar uma lida nos feedbacks, nos comentários que nós recebemos lá nas nossas páginas. E tem um aqui da Thaís Marques, muito legal, que ela diz o seguinte: e aí, pessoal? Esses dias estava conversando com meu namorado e do nada ele lembrou de um livro, A Revolução dos Bichos, na época da escola. Na verdade, ele lembrou que leu esse livro na época da escola. E ficamos um tempão falando desse livro e do filme também. Daí pensei que certeza que a galera do Resenha Épica falaria desse tema melhor ainda. Então fica aí mais uma sugestão de tema para vocês. E aproveitando para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês e suas famílias. Muito obrigado! Acho que tá atrasado para um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, mas espero que tenha sido bons momentos aí em família para você. E a gente tem aqui um especialista em Revolução dos Bichos, que é Felipe Sampaio, que tá preparando aí uma ótima pauta e um ótimo episódio. Pode aguardar que vem coisa boa por aí. Cara, eu gosto bastante desse livro, cara. Bem polêmico, mas é muito maneiro, muito maneiro. E um outro comentário deixado por um amigo sempre presente, o Felipe Machado. Ele nos deseja um Feliz Natal, nos chama de queridos e tudo de bom. Que o bom velhinho traga muitas coisas boas. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Desejamos o mesmo. E para todos os nossos ouvintes, nós aqui do Resenha Épica desejamos para vocês um excelente 2025 repleto de realizações. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas para a gente continuar atingindo mais ouvintes épicos assim como vocês. Também não esquece de se inscrever no YouTube ou seguir e curtir em qualquer plataforma aí que você esteja ouvindo a gente. Pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Aquele abraço, pessoal. Valeu! Valeu! Olha só coisa interessante aqui, para tentar... Desculpa te interromper aqui, cara. Eu só fiquei meio aéreo aqui, porque eu tô com o WhatsApp web aberto aqui e a Andressa, minha esposa, me mandou uma foto
de um carro cinza, um carro prata, né? O meu carro Sim. é prata. Carro prata aqui na ladeira, do lado de onde eu estacionei, um carro batido, falando, caralho, aqui, bateram e saíram. E eu fiquei desesperado aqui tentando entender. Eu achei que você tava procurando alguma informação, mas você tava muito sério. Eu tava tentando entender o que tava acontecendo, mas aí eu vi a placa e o carro não é o nosso. Não é nem o mesmo modelo, Caralho, só tem a mesma nada cor. a ver, só é prata. Mas, porra, parecia um carro prata amassado e ela, porra, do lado de onde eu estacionei, tomei um susto. Então o carro é hatch, ela viu um carro sedã prata, meu Deus! Bateu no carro. Quase tive um troço aqui.